Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus e o amor de Maria para cada um, que ela esteja presente em nossos corações e em nossos lares. Que alegria poder estar aqui com vocês, celebrando mais uma noite de grupo de oração. Nos reunindo assim, dessa forma, online, com vídeos, com áudios, mas o nosso Deus é um Deus providente. E Ele deixou que nós pudéssemos nos reunir dessa forma, levar a palavra dele, ainda que seja assim, alcançar aquelas pessoas que ainda precisam saber de Deus, mesmo que seja dessa forma. Então nos alegremos, meus irmãos, apesar de todas as dificuldades que nós estamos enfrentando atualmente. Mas então vamos lá. O tema que a gente vai refletir hoje é o seguinte: Senhor, coloco a minha vida em tuas mãos. E quando eu pensei nessa frase, eu já comecei a imaginar, Senhor, mas o que quer dizer vida? O que é vida? A gente ouve falar e eu fui pesquisar. Vida, além de significar o nascimento até a morte do ser humano, ela também vem dizer que vida é um conjunto de hábitos do ser humano. E hábitos quer dizer o quê? Coisas que acontecem todo dia. Uma rotina que nós temos na nossa vida, E quando eu pensava nesses hábitos, eu conseguia assim nos ver, Nós seres humanos, nós pessoas, no centro e em volta de nós várias flechinhas, indicando alguns nomes. E esses nomes são as coisas que a gente vive no nosso dia a dia. O nosso trabalho, a nossa família, a nossa crença, a nossa saúde, os nossos amigos, a nossa situação financeira, tudo isso são os nossos hábitos. Então tudo isso está dentro de nós. Isso é vida. Isso é vida, isso é nos movimentar. Mas a gente sabe que quando a gente fala assim, Senhor, eu coloco a minha vida em tuas mãos, a gente está colocando tudo isso nas mãos de Deus. Nosso trabalho, a nossa família, tudo isso nós estamos entregando a Jesus. Toma, Senhor, eu coloco tudo isso, Senhor, em tuas mãos. Mas por que a gente fala isso com tanta segurança, mas quando algo vem e ataca-nos, ataca a nossa família, ataca os nossos amigos, ataca os nossos filhos, ataca a nossa vida financeira, enfim, quando nós nos sentimos atacados de alguma forma, às vezes a gente começa a colocar em prova a nossa fé e ao mesmo tempo nós colocamos em prova o amor, o zelo e o cuidado que Jesus tem por nós. Quando eu pensei nessa frase, aí eu acrescentaria mais alguma coisa, Senhor, eu coloco a minha vida em tuas mãos e que seja feita a tua vontade. Porque quando a gente fala, eu coloco a minha vida, Senhor, em tuas mãos, quer dizer o quê? Senhor, faça a tua vontade. Faça o que quiseres, Senhor. Eis aqui a minha vida, a minha família, o meu trabalho, os meus amigos. Toma, faça a tua vontade. E isso nós rezamos na oração do Pai Nosso, que também está na Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 10. Está escrito lá, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E como às vezes a gente vacila, Que seja feita a tua vontade, Senhor. Mas quando a situação vem de frente com a gente, às vezes a gente
quer mesmo trombar com tudo isso, lutar, relutar, ou às vezes a gente recua por medo, por insegurança, por achar que não vai dar certo, por achar que aquilo tudo vai se acabar. Então, uma das duas atitudes a gente acaba tendo. E me fez lembrar, né, quando a gente pensa que faça, Senhor Jesus, a tua vontade, eu me lembrei de um testemunho de uma das nossas irmãs que eu ouvi há um tempo atrás, nessas idas e vindas nossas, né? Ela falou o seguinte para nós, que o pai dela estava muito doente no hospital. Muito doente, os médicos já tinham, assim, tido um diálogo com toda a família, né? E que eles já estavam cientes do que iria acontecer. Mas ela não aceitava. Ela fazia as orações sempre pedindo a Deus que curasse o pai dela, que cuidasse do pai dela, que fizesse ele voltar para casa, né? Para os braços deles, para o amor deles. Mas em um momento de oração, ela falou para nós que o próprio Cristo falava para ela que ela estava sendo egoísta, que ela estava sendo orgulhosa naquele momento. Por quê? Se ela sabia que se o pai dela ficasse ali, ele iria sofrer. Então isso é egoísmo. Mas aí ela disse que um dia, num desses dias, né, de tribulação, ela estava indo para o trabalho, passou perto da igreja, estava aberta e ela sentia Jesus chamar ela lá. Ela foi, entrou, foi ao Santíssimo e começou a fazer as suas orações. E naquele momento, o próprio Cristo pedia a ela que ela rezasse a oração do Pai Nosso. E ela falou para nós que há muito tempo, depois que o pai dela começou a viver essa situação, ela não rezava mais o Pai Nosso. Justamente por causa dessa frase, que seja feita a tua vontade. Mas nesse dia, ela não conseguiu bater de frente mais. Ela escutou perfeitamente a voz de Deus no coração dela, pedindo a ela que fizesse a oração, que libertasse o pai dela. E ela rezou, meus irmãos. Ela rezou o Pai Nosso, e quando chegou nesse momento, nessa frase, ela, com muita coragem, ela disse: Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, faça a tua vontade, Senhor, na vida do meu pai. E depois disso ela disse que chorou muito, saiu, e uns 20 minutos depois ligaram para ela dizendo que o pai dela havia falecido. Mas ela disse pra gente assim que foi um momento assim tranquilo, porque ela já sabia que aquilo ia acontecer. Ela estava relutando antes, mas que ela já sabia que o pai dela, né, iria partir. Então, quando a gente fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade, muitas vezes a gente acaba sendo hipócritas, né? A gente fica com medo. Então, meus irmãos, essa é a nossa vida. Se a gente resolve colocar tudo nas mãos do Senhor, a gente tem que ter certeza do que nós estamos falando. Aí eu já te convido a pegar a sua palavra lá em Mateus, no capítulo 14, no versículo 22 em diante. Nós vamos ler Mateus, capítulo 14, versículo 22, que vai dizer assim: Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegando a noite estava lá ele sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário.
Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto a ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Palavra do Senhor. Olha o que o Senhor vem falar para nós hoje. Coragem, não tenhais medo. Se a gente hoje está decidido, irmãos, se o Senhor hoje nos fez refletir sobre esse tema, então não tenhamos medo. Não tenhais medo do que vai acontecer. Se você está desempregado, se você está passando por um momento de dificuldade na sua situação financeira, se você está passando por uma dificuldade com a sua família, né? Nós estamos nessa semana, durante essa semana, trabalhando a família. Então ela precisa ser cuidada com muito zelo. Então prepara-se. Se o problema é na sua família, não cesse, não pare de orar. Não pare de pedir, não pare de clamar ao Senhor a conversão do seu esposo ou da sua esposa, do seu filho. Porque se assim for, meus irmãos, vai ficar mais fácil de nós enfrentarmos essas ondas fortes que todos os dias vêm para tentar nos derrubar. Que vem ao contrário do que a gente está querendo, colocando a nossa fé em prova. Muitas vezes renegando a Jesus, colocando a culpa nele de coisas que acontecem em nossas vidas. Cuidado com as nossas atitudes, porque em vários momentos da palavra de Deus vai dizer o seguinte: eis que estarei com vocês até o fim do mundo, até os confins do mundo. Então Jesus mais uma vez vem falar através dessa palavra: Senhor Jesus, Senhor, não tenhais medo, meu filho, não tenhais medo, minha filha, porque eu estou contigo. E Senhor segura a nossa mão e nos levanta e nos coloca de pé, e nos coloca novamente sobre as águas. Mas a gente precisa ter cuidado com esses ventos fortes. Muito cuidado, porque eles podem nos afastar. Eles podem nos fazer perder a fé no nosso Deus. Eles podem nos fazer tirar o foco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe que isso aconteça. Siga confiante, certo de que tudo vai passar, certo de que Jesus já sabe de tudo que nós estamos vivendo e que Ele está providenciando o melhor para nós. Muitas vezes esse melhor não é o que nós queremos, irmãos, mas é o que Ele acha que é melhor para nós. Então, se hoje nós estamos passando por essas dificuldades, por essas tribulações, seja qual for, né, desses hábitos que nós vivemos diariamente, então a gente precisa estar muito confiante, para que mais adiante Jesus não fale conosco assim: homens de pouca fé, né? Mulheres de pouca fé. Então, que possamos nesse dia colocar mesmo o nosso coração, colocar mesmo tudo isso nas mãos do Senhor e dizer: Senhor Jesus, seja feita a sua vontade. Mas me ensina, Senhor Jesus, a suportar tudo isso.
porque a gente sabe que nós somos seres humanos. Perder um ente querido, perder acabar um matrimônio, às vezes de muitos anos. A gente vê um filho, né, às vezes envolvido com situações contrárias ao que a gente quer para ele. Né, a gente vê a nossa situação financeira acabada depois de trabalharmos tanto. É situação de desemprego, onde muitas famílias hoje não têm o que dar de comer para os seus filhos. Mas fique firme, fiquemos firmes, não vamos desanimar. Não vamos desanimar. Que nós possamos lá na frente testemunhar a nossa vitória. Falar para aquele que se aproximar de nós: eu passei por tudo isso, mas eu venci. Eu venci porque o Senhor esteve e estará sempre comigo. Não perca, meu irmão, jamais a tua fé. Não tire os seus olhos do Senhor. Aconteça o que acontecer, não tire os seus olhos do nosso Cristo, do nosso Salvador. Tantas pessoas, né, viveram um momento de dificuldade, se a gente for olhar a palavra de Deus. Olha Jó, né, viveu, a gente sabe da história dele, e a mulher dele abandona esse Deus, Jó. E ele, com muita sabedoria, disse: se a gente quer Jesus na felicidade, por que a gente também não o aceitamos na nossa infelicidade? Olha Maria, uma menina que poderia ser apedrejada, que ninguém entendia nada do que estava acontecendo, mas ela disse: eis aqui a tua serva, Senhor. José, coitado. José, apareceu um anjo e simplesmente falou com ele: pega a sua mulher, pega a sua esposa e leva, porque estão armando para matar as crianças, né? Então José simplesmente obedeceu. Olha que exemplo de família, não precisa nem falar de Jesus. Olha que exemplo de família que nós temos, irmãos. Então foquemos em tudo isso. Que possamos agradar o coração de Deus e jamais tê-lo contra nós, porque Ele quer o melhor para cada um de nós. Confiemos, fiquemos firmes, mesmo que o vento sopre ao nosso contrário, mas o nosso foco é o nosso Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.